Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Eu sou o seminarista Roberto, da Diocese de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, e hoje eu estou aqui para partilhar com cada um de vocês sobre a história, sobre a vida e missão de Santa Teresa de Calcutá, que nasce na Albânia, na Europa, mas se santifica, tem o seu processo de discernimento vocacional todo no continente asiático, e ali também ela se santifica e se torna para todos nós sinal de esperança, de amor e de graça. Mas antes da gente dar continuidade a este vídeo, eu quero lembrar algo bem importante, que sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, de partilhar sobre isso, eu gosto de tocar neste assunto, que é a dimensão da santidade. A santidade é uma expressão concreta a todos os corações, de modo especial ao nosso coração. Para ver e sentir se estamos ou não no processo de santidade, a nossa primeira alegria, sem dúvida, deve ser a nossa humanização. Um coração que não vive a humanização, um coração que não vive tão grande alegria em ser humano, em ser filho amado e filha amada de Deus, dificilmente consegue experimentar com muito mais profundidade aquilo que o Cristo nos convida. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Esse Deus nos ama tanto que nos enviou seu Filho, gerado no coração de Maria, nascido de mulher, e Cristo é para cada um de nós o protótipo de toda a humanidade e o protótipo também de toda a santidade. O nosso coração deve ter o Cristo como sinal de amor e de graça para bem vivermos esta experiência e esta alegria de sermos verdadeiramente igreja, de sermos verdadeiramente cristãos e cristãs. Quando a gente fala de santidade, e a gente tem que tomar cuidado também em algo muito especial, que é essa questão de que tal santo é mais santo do que o outro. Não tem isso, o negócio de que tal santo é mais santo que o outro. Na verdade, a santidade como nós conhecemos, enquanto expressão do amor de Deus, ser santo é estar unido a Deus. Então todos nós somos convidados e convocados a sermos santos. Agora, o que a Mãe Igreja faz e realiza pelo testemunho de fé de alguns homens e algumas mulheres é escolhê-los a partir daquilo que o povo, no geral, dá testemunho, que pode sim ser testemunhas para que nós possamos chegar ao coração de Deus. Mas não tem santo maior do que outro santo, não. Para nós que somos cristãos católicos, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, só a Santíssima Virgem Maria está acima dos anjos e santos. Então não tem esse negócio que Madre Teresa de Calcutá é maior que Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa de Jesus é maior do que Madre Teresa de Calcutá, ou Madre Teresa é maior do que São Vicente Ferrer, ou São Vicente de Paulo, ou tantos outros santos e santas de Deus. Não tem esse tipo de linguagem, nem esse tipo de explicação para a gente querer, muitas vezes, defender o santo a quem nós somos devotos. Sua Santidade, o Papa São João Paulo II, agora nos altares, como modelo de graça para nós e testemunha do Evangelho, não é maior do que nenhum outro santo, e nenhum outro santo é maior um do que o outro na dimensão de vida e de santidade. Até porque Deus não se repete chamado, Deus não repete o chamado. O convite que Deus faz a cada um de nós é um convite literalmente e totalmente singular. Embora a gente vive todo esse contexto na pluralidade, na fraternidade, mas o chamado ele é sempre individual e ele cresce na vida de comunidade. E agora sim nós vamos entrar com um pouquinho mais de clareza e partilhando a vida de Madre Teresa de Calcutá, mas eu quero sempre lembrar, eu trouxe aqui o Cristo que é a nossa experiência máxima de amor. Todos os santos e santas de Deus têm o próprio Cristo como protótipo de humanidade e de santidade.
O Cristo é o nosso modelo máximo para que a gente possa contemplar o rosto amado desse Deus que nos quer sempre bem. E não foi diferente com Santa Teresa de Calcutá. Esta imagem aqui há muitos anos me acompanha. Quem me presenteou com essa imagem foi um amigo, Tiago Luiz Paulo, e eu morava na cidade de Curitiba. Eles me presentearam com esta imagem em março de 2010. Foi uma graça de Deus, março ou fevereiro de 2010, que eles me presentearam com esta imagem de Santa Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, que muito quer nos ensinar a testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Falando um pouco mais de Madre Teresa de Calcutá, ela nasceu em 26 de agosto de 1910 e faleceu no dia 5 de setembro de 1997, na cidade de Calcutá, na Índia. Mas lembrando que Madre Teresa de Calcutá nasceu na Albânia, nasceu na Europa, mas teve todo o seu processo de santificação, todo o seu processo de alegria e de graça na Ásia, propriamente na cidade de Calcutá, onde fez com que o seu testemunho pudesse chegar a todo mundo. Nós estamos no Brasil, por exemplo, Diocese de Araçuaí, Diocese de Caratinga e tantas outras dioceses, falando de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, a grande missionária, também chamada missionária católica da Macedônia, hoje a Albânia. A fama de Madre Teresa se dá justamente pela sua santidade e pela sua forma de concretude no Evangelho. O que significa a sua forma de concretude no Evangelho? Isso não quer dizer que quem, por exemplo, viveu só em mosteiro, rezou, escreveu, não é santo. O que nós estamos dizendo é a concretude do Evangelho enquanto expressão para que todos os olhos possam ver. Assim viveu Madre Teresa de Calcutá. Logo cedo, Madre Teresa de Calcutá descobriu a sua vocação à vida religiosa. Com 18 anos, Santa Madre Teresa de Calcutá, ela entrou para as Irmãs de Nossa Senhora de Loreto. As irmãs, a congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto. Somente posteriormente, a partir de uma escuta do chamado de Cristo, uma das suas expressões na cruz, tenho sede, Madre Teresa começa o processo da vocação, de responder o chamado dentro do chamado. E aí começa o processo por meio dessa vivência como nós conhecemos, que são as missionárias da caridade. E aí Madre Teresa, ela depois de um certo tempo começa esse processo e mais tarde vai nascer as missionárias da caridade, que no primeiro momento não é a intenção de Madre Teresa de Calcutá. Até porque Madre Teresa de Calcutá ama muito as irmãs de Nossa Senhora de Loreto. E para a gente entender, Madre Teresa de Calcutá dedicou a sua vida toda aos pobres. E como critério civil e também religioso, no ano de 1979, Santa Teresa de Calcutá recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E é um prêmio que todos nós conhecemos no sentido de reconhecimento a algo que tem sido feito. E Madre Teresa reconhece que esse Prêmio Nobel da Paz é uma dedicação aos pobres e ao próprio Cristo. Então ela nunca se preocupou com nada disso, de querer atrair para ela nenhum tipo de holofote, nenhum tipo de palma, nenhum tipo de reconhecimento. Todo o reconhecimento se dá a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da nossa história e também deve ser o centro da história de todo aquele que procura verdadeiramente viver o Evangelho. A centralidade do Evangelho, que bem viveu Madre Teresa de Calcutá e tantos santos e santas de Deus, se dá justamente por este amor aos pobres, por esta escuta da palavra, e não só escutar a palavra, mas deixar a palavra cair em nosso coração e esta palavra produzir verdadeiramente frutos que nos permite crescer no amor e na graça. O nome de batismo de Madre Teresa de Calcutá é Agnes Concha. A gente pode pronunciar dessa forma, Agnes. Esse é o nome verdadeiro, o nome de batismo de Madre Teresa de Calcutá. Quando a Madre Teresa entra para o convento das Irmãs de Loreto, ela escolhe o nome de Teresa. E normalmente os nomes Teresa, na história da Igreja, eles são escolhidos
buscando sempre em Santa Teresa de Jesus, a espanhola Santa Teresa de Jesus, reformadora do Carmelo. Neste caso, Madre Teresa de Calcutá, a escolha do nome dela, ela pensa no primeiro momento em uma outra carmelita, mas Santa Teresinha do Menino Jesus, que nasceu na França, também no continente europeu. O nome dela se dá por uma escolha à menina do Carmelo, Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus, da Sagrada Face, como nós carinhosamente a chamamos. Aí, ainda na infância de Madre Teresa, e aqui eu faço questão de ler como a Igreja nos ensina para a gente não correr o risco de trair a história da vida do santo. Madre Teresa de Calcutá foi educada numa escola pública da Croácia. Ingressou na congregação mariana das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, com o consentimento dos pais. No dia 29 de setembro de 1928, Madre Teresa entrou para a casa das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, em Dublin, na Irlanda. Foi lá que começou o processo de resposta ao discernimento vocacional de Santa Teresa de Calcutá. O seu sonho era ir para a Índia, desde sempre. Então, para que a gente cresça sempre em nós essa certeza. Ela já havia esse sonho de ir para a Índia, para viver na Índia, para amar e servir aquele povo da Índia. Depois nós vamos compreender mais tarde que Madre Teresa está o tempo todo ali na Índia, professora de geografia, assim como a nossa santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, que é professora, educadora na área de geografia. Só depois, de determinado momento, isso anos depois, Madre Teresa entende e consegue enxergar de fato a Índia que o povo vivia. Lembrando que a Índia é um país, literalmente, em sua grande proporção, um país politeísta, um país que a religião não está ligada ao monoteísmo, tendo a questão, assim como nós temos os judeus, os cristãos e os muçulmanos. A Índia é diferente, a Índia é politeísta. E Madre Teresa de Calcutá conseguiu, com uma clareza muito grande e com muita humildade, servir, amar e acolher aquele povo. Então, aqui está um dos seus processos também de santificação. Nós temos, às vezes, uma tendência tão grande em querer impor ao coração das pessoas aquilo que nós acreditamos, mas uma imposição que chega a ser chata, porque a imposição que nós queremos colocar no coração das pessoas é uma imposição que não está na liberdade do Evangelho. E a liberdade do Evangelho é amor e respeito. Madre Teresa, certamente, não temos dúvida disso, conseguiu muitos corações para que conhecesse a fé em Jesus Cristo nessa dimensão profunda da Igreja Católica, do cristianismo em si. Mas Madre Teresa de Calcutá não se preocupou em momento algum em impor às pessoas aquilo que ela acreditava, porque nenhum tipo de imposição serve para a nossa história e nem para a história de ninguém. Toda fé impositiva chega um momento que as pessoas têm a liberdade de abandonar. Então, Madre Teresa não realizou isso na Índia e nem pede que ninguém realize isso. E, na verdade, essa escolha e essa forma de viver de Madre Teresa nada mais é do que o próprio Cristo. Cristo não tem imposição em nenhuma dimensão religiosa. Eu sou cristão católico, amo ser cristão católico, me vejo cristão católico até a minha face, a face com esse Deus que nos ama e nos quer bem, mas nada disso pode ser imposição. E as pessoas têm que se apaixonar por Jesus Cristo, por tudo aquilo que o Cristo é, por tudo aquilo que o Cristo representa. E uma das maiores representatividades de Jesus Cristo, sem dúvida, é o diálogo e o respeito. Nós vivemos este ano a campanha da fraternidade, que trouxe muitas discussões na igreja e, às vezes, muitas discussões de um ponto negativista, literalmente trazendo toda uma dimensão negativa para algo tão profundo que é a campanha da fraternidade. Nós devemos nos perguntar e deixar-nos preencher profundamente pelo diálogo de Cristo, diálogo esse que bem viveu Santa Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, como a gente acabou de lembrar, o sonho de Madre Teresa era ir para a Índia, e assim aconteceu mais tarde. No dia 24 de maio de 1931,
Madre Teresa de Calcutá fez os votos de pobreza, castidade e obediência, recebendo o nome de Teresa, como eu acabei de dizer, por conta de Santa Teresinha do Menino Jesus. E Santa Teresinha acaba escolhendo o nome por conta da outra doutora, que é Santa Teresa de Jesus, a grande reformadora do Carmelo. E da Irlanda, só depois de receber os votos, da Irlanda, Madre Teresa parte para a Índia. E ao partir para a Índia, Madre Teresa vai com o seu despojamento total, que ela já vivia. E o despojamento total é ir para viver aquilo que o Cristo tem como proposta para cada um de nós. É muito fácil, meus irmãos e minhas irmãs, sermos santos do jeito que a gente quer. Anunciando aquilo que a gente acredita, do jeito que a gente quer e do jeito que a gente acha. Querendo impor as coisas às pessoas, vivendo uma vida totalmente fora da realidade concreta, querendo viver uma vida só transcendental. Não existe essa dimensão totalmente transcendental nesse sentido de vivência, embora a nossa fé nos relembra e nos ensina que nós somos criaturas que devemos já desde agora viver essa escatologia, ou seja, nós estamos para a eternidade. Nós estamos nos preparando para voltar para aquele Deus que nos ama e nos quer bem. E este Deus que nos ama e nos quer bem nos garante uma experiência profunda na eternidade. No entanto, para experimentar essa eternidade, nós temos que viver com muita sabedoria essa concretude que começa agora, que inicia agora, que acontece na vida cotidiana. Depois que Madre Teresa parte da Irlanda para a Índia, Madre Teresa foi enviada para um dos colégios das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto. Foi quando Madre Teresa começou todo o seu processo de educadora, e ela na área da geografia, ensinando as meninas daquele colégio na Índia, naquela região da Índia. Agora, de Darjeeling, na Índia, a Irmã Teresa foi para Calcutá. Aí que está interessante. Madre Teresa, quando foi viver no primeiro momento, estava em Darjeeling, na Índia. Posteriormente, Madre Teresa vai viver em Calcutá, e onde passa a ensinar história e geografia. Mas a sua formação primeira é para o ensino de geografia no Colégio Santa Maria da Congregação de Nossa Senhora de Loreto. Somente mais tarde, Madre Teresa deixa o cargo de professora e assume a direção daquele colégio, mas sempre tendo sempre procurando responder aquilo que Deus havia chamado. No primeiro momento, que é uma resposta direta à caridade em sua concretude. Isso não quer dizer que Madre Teresa não realizou bem a sua missão enquanto professora daquelas jovens naquele colégio das Irmãs de Loreto. Para a gente não entender que também a expressão de santidade é sempre algo voltado nessa dimensão de pobreza como nós conhecemos. Não tenho nem essa intenção de querer reafirmar esse tipo de coisa, nem a nossa Santa Amada Igreja nos ensina esse tipo de coisa. A santidade, ela está no pacote, e esse pacote nos constitui numa totalidade. E essa totalidade é o Cristo, que é protótipo de humano e protótipo de divino para cada um de nós. E dando continuidade nesse processo de Madre Teresa, depois de apresentar seu plano, depois que ela deixou Darjeeling, foi viver já, depois que ela participou de um retiro e viu que Deus estava convidando um chamado dentro do outro chamado, Madre Teresa entende que ela precisa ir para as ruas de Calcutá. E Madre Teresa vai para as ruas de Calcutá sozinha, e com a aprovação, no primeiro momento, com a autorização de sua santidade, o Papa Pio XII, que no dia 12 de abril de 1948, embora Madre Teresa havia deixado a congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, Madre Teresa, com o nome de Irmã Teresa, continuava religiosa, obediente ao arcebispo de Calcutá. Só em 8 de agosto de 1948, ela deixou definitivamente o colégio de Santa Maria, onde ela estava, e aí começa as missionárias da caridade. E quando começa as missionárias da caridade, Madre Teresa começa o seu processo missionário da caridade literalmente sozinha enquanto indivíduo, no sentido de não estar em uma comunidade, como nos ensina e como nos mostra as instituições religiosas.
A sua comunidade são os pobres. O seu primeiro momento à vida fraterna são aqueles nossos irmãos moribundos que vivem nas ruas de Calcutá. Madre Teresa dirigiu-se para Fátima quando... vou tornar a abrir um parênteses. Quando ela deixa o Colégio Santa Maria, naquela região de Calcutá, que ela voltou, que ela já tinha passado por Darjeeling, Madre Teresa vai para Calcutá, continua no colégio ali em Santa Maria, e Madre Teresa vai fazer um processo de discernimento na ilha de Fátima, numa certa região da Índia. E quando ela está indo para esse processo, Madre Teresa tem o seu primeiro contato numa estação com um moribundo. E a partir disso, com a expressão muito forte "tenho sede", Madre Teresa começa a rezar e entender e compreender toda essa sua profundidade de amor e de graça, que é o chamado que Deus continua suscitando em seu coração. O chamado de Deus é sempre a santidade, a vivência da vida batismal e essa liberdade muito grande no amor e na graça. Quando Madre Teresa de Calcutá parte para Fátima para fazer um breve retiro e um curso de enfermagem, no dia 21 de dezembro daquele mesmo ano, obtém a nacionalidade indiana. Literalmente, Madre Teresa é indiana. É tanto que nós somos poucas as pessoas que se atentam a essa questão de Madre Teresa ser do continente europeu, porque ela viveu e se sentia muito bem, gostava de ser reconhecida como uma indiana. Tanto é que a roupa, a sua veste é o sari das mulheres indianas, azul e branco, que depois, posteriormente, dá-se muito significado a essas cores, inclusive a Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, mas recordando que essas cores que Madre Teresa escolheu são as cores que as mulheres mais pobres da Índia usavam. Se usava muito colorido e muitas cores exóticas, aqueles que tinham uma condição maior. As mulheres mais pobres usavam o sari azul e branco, que eram das mulheres com a questão da menor classe social, até porque a Índia é um lugar onde se tem muito essa questão de castas. Então nem todo mundo vai se vestir igual. Até as vestes separa quem é aquela pessoa de determinada pessoa. Isso para o mundo dos mortais, porque na experiência com esse Deus que nos ama e nos quer bem, não tem sentido nenhum na experiência com Deus. Na cultura daquele povo, para aquele povo tem todo um sentido. E a cultura de um povo deve ser sempre respeitada e algo inquestionável. Se eu não vivo, se eu não cresço, se eu não me amadureço também pela minha cultura, eu não tenho condição alguma de querer julgar ou de querer condenar ou atirar pedras na cultura do outro. Desde que não existe essa degradação da vida humana, que gera morte, esse tipo de coisa, nós não podemos desrespeitar em momento algum a cultura de ninguém. Nós somos seres culturais. A cultura é uma forma da gente crescer enquanto indivíduo, enquanto filho e filha de Deus. Ainda do processo de Madre Teresa estando na ilha de Fátima, realizando esse curso de enfermagem, e também esse processo, que esse curso de enfermagem se tornou esse grande retiro do processo de discernimento e do crescimento ainda mais da sua fé e da sua vocação, Madre Teresa de Calcutá começa, a partir quando ela volta da ilha de Fátima, data em que a irmã reuniu um grupo de 5 crianças num bairro pobre de Calcutá e ali começou a dar aula. Olha, você vê, Madre Teresa de Calcutá, antes de dar prosseguimento àquilo que Deus havia chamado, a gente volta sempre no primeiro amor. O primeiro amor de Madre Teresa é a educação. E Madre Teresa começa a acolher primeiro as crianças. Ela começa a dar aula às crianças. E a partir daquele momento da educação, de reunir aquelas crianças, passa quase que ser um IBGE daquela região, para que possa sentir as necessidades das pessoas. Embora na Índia, naquele tempo, de modo bem especial na cidade de Calcutá, a forma e a pobreza era muito grande, Madre Teresa, ciente de tudo aquilo e com muita liberdade, se curvou e esteve a todo tempo junto àquele povo. E Madre Teresa começa o seu processo dando aula para essas 5 crianças, e a partir disso essas crianças se tornam o que a gente pode chamar do IBGE daquela região. Elas se tornam o termômetro para que Madre Teresa
veja tudo aquilo que está acontecendo à sua volta e, sem se preocupar no primeiro momento a apresentar o Cristo com nomenclatura Jesus Cristo, porque Madre Teresa entende, Madre Teresa vive e apresenta com uma forma muito natural que a importância não é a nomenclatura, são as ações que a gente realiza em nome de Jesus Cristo e sendo expressão do Cristo. Nós não podemos dizer que somos cristãos só pela verbalidade, não, porque isso aí qualquer um pode fazer e dizer. Na quaresma deste ano, de 2021, uma das reflexões que eu tive a oportunidade de fazer, eu falava justamente sobre isso. Não existe cristianismo como a igreja nos ensina, não tem cristianismo sem cruz. E também esse negócio de dizer eu sou cristão católico, mas não sou cristão católico praticante. Não existe esse negócio de cristão católico não praticante. Ou nós somos cristãos e tenhamos de fato atitudes de cristãos, e atitudes de cristãos são atitudes buscadas a partir de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e Senhor nosso, ou nós não somos cristãos. Não tem essa identidade que eu não sou um cristão praticante. Não. Ou se é cristão, ou não é cristão. E dando continuidade nessa experiência de Madre Teresa, pouco a pouco, o grupo foi aumentando das crianças. 10 dias depois daquele tempo que Madre Teresa reuniu aquelas crianças, eram cerca de 50 crianças. Tendo abandonado o hábito da congregação de Loreto, Madre Teresa passa a usar o sari branco, roupa indiana, debruado desse azul ao lado do seu sari, e coloca no ombro a pequena cruz. É tanto que as irmãs de Madre Teresa de Calcutá, elas não carregam a cruz aqui. A cruz está no ombro, literalmente, nessa profunda dimensão de que a gente ajuda o necessitado e o próprio Cristo a carregar a própria cruz. Então a cruz está nos ombros, nesta dimensão profunda de que nós somos continuadores do Evangelho, de que nós somos colaboradores daqueles que precisam carregar as suas cruzes. Se eu não estou enganado, é Santo Inácio de Loyola, a quem também eu tenho uma devoção e amo a vida e missão de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola nos diz que os pobres são os assessores de Deus. Pronto, o que faz um assessor? Um assessor permite que a gente chegue na determinada pessoa com quem a gente quer conversar. E os pobres são os assessores de Deus. Para chegar em Deus, Santo Inácio de Loyola entende e compreende que os pobres são esses assessores de Deus. Quem bem viveu toda essa dimensão foi Madre Teresa de Calcutá, de que os pobres são os assessores de Deus. Tanto é que o primeiro orientador espiritual de Madre Teresa de Calcutá, nesse processo de fundar, de começar as missionárias da caridade, é um padre jesuíta que a orienta espiritualmente e faz que o processo de discernimento aconteça na vida de Madre Teresa e das suas irmãs que viriam posteriormente. E eu torno a virar o olhar para que a gente não deixe passar despercebido essa questão aqui, que ela é totalmente histórica. Congregação das Missionárias da Caridade. Em 19 de março do ano de 1949, as vocações das Irmãs Missionárias da Caridade começaram a surgir entre as suas antigas alunas. Olha que interessante, as primeiras seguidoras de Madre Teresa de Calcutá são alunas do antigo colégio onde ela deu aula, lá no Santa Maria, e que essas jovens tiveram contato com Madre Teresa. Então as primeiras vocações surgem do testemunho desta jovem professora lá no colégio Santa Maria. E dando continuidade, a primeira foi Subastine, ou Subarrigine, chamada assim, essa primeira irmã, filha de uma família muito rica, que abandona tudo para seguir Jesus Cristo por meio da obra realizada naquele momento por Madre Teresa de Calcutá. Porque a gente não segue nenhum fundador e nenhum santo, não. A gente segue Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele a quem nos chama, aquele a quem nos convida todos os dias. A partir disso, essa jovem disposta a estar com Madre Teresa, ela se coloca literalmente a sua vida a serviço dos pobres, junto com Madre Teresa de Calcutá. Outras voluntárias foram se juntando ao trabalho missionário. Mais tarde, chamadas de Missionárias da Caridade. Em 1949, a constituição da Irmandade
começou a ser redigida. Gente, falando de Constituição, congregações fundadas por santos e santas de Deus, nem todo santo é um santo fundador, muito santo se santifica mesmo na sua experiência de fé e na sua vivência naquela comunidade. É tanto que muitos santos relutam para que nasça um novo instituto, porque eles não têm essa intenção. E aí, aqui que está. Quando se redige uma Constituição, se redige aquilo que a gente já vive. Nós temos, às vezes, um olhar externo das coisas. É por isso que tem uma expressão, este ano também, no curso que eu estava fazendo, eu escutei de um professor do campo da comunicação e que me chamou muita atenção para isso. Às vezes a gente tem aquela ideia de dizer assim, menos teoria e mais prática. E ele explicava sobre esta expressão, menos teoria e mais prática. E, na verdade, ele chamava a atenção que a prática é que se torna teoria. Você só pode escrever aquilo que você viveu ou que você está vivendo. Mas a nossa ótica, às vezes, é a compreensão de que nós temos que escrever para depois viver. Não, não é assim. A Constituição redigida pelas missionárias da caridade e tantos outros santos e santas de Deus, santos fundadores, eles colocam no papel aquilo que eles já estão vivendo, aquilo que já estavam vivendo. E deve ser também a nossa vida assim. Nós devemos expressar na teoria aquilo que a gente já vive na concretude. Não foi diferente com Madre Teresa de Calcutá. Dando continuidade nesse campo literalmente histórico da Congregação das Irmãs, a Congregação de Madre Teresa de Calcutá foi aprovada pela Santa Sé por Roma no dia 7 de outubro do ano de 1950. Em agosto de 1952, é aberto o lar infantil chamado Casa da Esperança e inaugurado o lar para moribundos em Calicut, auxiliando pobres, doentes e famintos. Auxiliando quem? Os pobres, os doentes e famintos. E todos nós nos enquadramos nesses 3 pontos, nesse tripé que na verdade é um só, é servir o Cristo. Todos nós temos alguma necessidade no campo da enfermidade. Todos nós somos doentes. Doentes, e aqui nós temos que olhar essa questão da enfermidade e a questão da doença. Todos nós temos enfermidades ou doenças. E aqui nós devemos perguntar qual a minha enfermidade, qual a minha doença. Todos nós somos pobres, temos necessidade de alguma coisa. E todos nós estamos famintos de algo. Esse tripé também deve guiar a nossa vida. A partir dessa data, a Congregação das Missionárias da Caridade começa a expandir-se por toda a Índia e por várias partes do mundo. No ano de 1963, em reconhecimento ao seu apostolado, o governo indiano concede-lhe a Madre Teresa a medalha Senhor Lotus, que é uma das medalhas de maior honraria dada a alguém na Índia. E lembrando que Madre Teresa de Calcutá, posteriormente, quando a sua morte, Madre Teresa de Calcutá, pelo governo indiano, que não é cristão, oferece a Madre Teresa de Calcutá, em reconhecimento a tudo aquilo que ela fez pelos pobres, por todo o seu acolhimento com aquele povo, as mesmas ordens, as mesmas honras de Estado que foram oferecidas a Mahatma Gandhi, uma pessoa de extrema fé e de uma experiência profunda, ligada literalmente ao hinduísmo, ele que é de religião com matriz politeísta e que soube muito bem viver a dimensão do amor, sem usar necessariamente a nomenclatura Jesus Cristo. Não que a gente não deva usar e não que a gente não deva viver, buscar e anunciar a pessoa de Jesus Cristo, mas não vem ao caso esse tipo de imposição. Madre Teresa não fez e nós também, eu não tenho a intenção de fazer e jamais tenho a intenção de fazer. Foi-se o tempo que a fé chegava às pessoas por imposição. Todo aquele que assumiu a fé por imposição e não entendeu mais tarde como herança espiritual, não está mais em nenhuma dimensão religiosa, seja ela qual for. A fé que foi jogada como imposição e que mais tarde não se compreendeu como herança espiritual, esse indivíduo necessariamente não está vivendo mais nenhuma desta dimensão. E assim nasce, cresce toda essa experiência de Madre Teresa.
Um outro fator sobre Madre Teresa de Calcutá que eu gosto de citar são os prêmios e honrarias. E por que eu estou dizendo de prêmios e honraria com uma mulher que viveu tão fortemente uma vida despreendida e de pobreza? Justamente por isso, porque tudo era recebido em função e pelos pobres e para os pobres, lembrando sempre que Jesus Cristo é a máxima da nossa vida. Madre Teresa não se preocupava com nada disso, e aqui eu vou abrir um parênteses e lembrar Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e de Recife, que lembrava diversas vezes que às vezes ele chegava em algum lugar para alguma palestra, para alguma coisa, em outros países, e as pessoas saudavam, queria cumprimentar Dom Helder devido à forma como já estava sendo anunciado o seu testemunho de fé, o seu testemunho de vida, e Dom Helder Câmara dizia que todas as vezes que ele chegava nesses locais e que tinha toda essa saudação, ele compreendia, ele entendia que ele era aquele burrinho que estava carregando Jesus lá na entrada de Jerusalém. Ou seja, eu sou apenas o burrinho que está carregando Cristo. As honrarias, os prêmios, eu recebo, mas são destinados e têm ligação à pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu faço questão de citar esses prêmios e essas honrarias oferecidas à Madre Teresa. Acabamos de lembrar de uma medalha do governo indiano dada à Madre Teresa. No ano de 1979, há o maior prêmio, que é o Prêmio Nobel da Paz. No mesmo ano, Sua Santidade São João Paulo II recebeu a Madre em audiência privada e a nomeia embaixadora. Olha o que o Papa João Paulo II a nomeou: embaixadora do Papa em todas as nações. Onde Madre Teresa fosse e estivesse falando, que ela pudesse falar em nome de Sua Santidade, o Papa João Paulo II, de modo especial no acolhimento aos pobres, aos famintos. Nós poderíamos também chamar a Madre Teresa de Calcutá, nesse momento, não de embaixadora, mas de uma esmoleira do Papa. O que significa? Tem um esmoleiro, o Papa tem um esmoleiro, aquele que dá esmola, aquele que faz as situações, enxergando com o olhar do próprio Pontífice. Então, Madre Teresa, enquanto embaixadora do Papa, podemos também chamá-la da mulher esmoleira, que levava esmola, literalmente, aos necessitados. E aqui a esmola não é o que sobra, é aquilo que a gente tem de melhor. E a esmola dada, a caridade praticada por Madre Teresa, enquanto embaixadora do Papa, é o Cristo, esse Cristo prático, espiritual e amável no meio de nós. Outro prêmio também que Madre Teresa recebeu, muitas universidades lhe conferiram o título de honoris causa. No ano de 1980, Santa Madre Teresa recebe a Ordem Public Service nos Estados Unidos. No ano de 1983, estando em Roma, sofre o primeiro ataque do coração aos 73 anos. Madre Teresa começa o seu processo de fragilização física, que vai durar longos anos. Depois nós vamos ver que Madre Teresa vai morrer com mais de 80 anos e sempre ali se dedicando aos pobres. No ano de 1985, no mês de setembro, foi reeleita superiora das missionárias da caridade. Neste mesmo ano, recebeu o presidente Reagan, na Casa Branca, a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta condecoração do país, nos Estados Unidos. E aqui eu vou abrir um parênteses para vocês. Os nomes, gente, eu costumo pronunciar do jeito que está escrito. Primeiro que eu não sei pronunciar outro idioma que não seja o meu. E por mais que a gente escute, então eu pronuncio do jeito que se encontra, e depois também cada um de nós é convidado a ver como que é a pronúncia corretamente, e isso também não tira a grandeza do que foi a vida desta grande mulher. Em agosto de 1987, mês e ano em que eu nasci, a Santa Teresa de Calcutá viajou à União Soviética quando foi condecorada com a Medalha de Ouro do Comitê Soviético da Paz. Em agosto de 1989, realiza um dos seus sonhos, abrir uma casa na sua Albânia, sua terra natal. E se eu não estou enganado, foi a única vez que Madre Teresa de Calcutá, na verdade eu acho que ainda é posteriormente, Madre Teresa vai voltar à Albânia. Porque depois que Madre Teresa sai da Albânia, Madre Teresa não volta mais
naquela sua região. E ela não volta mais naquela sua região devido a tudo aquilo que vivia a sua região de conflitos, de perseguição religiosa, de perseguição civil. Madre Teresa não volta. Só mais tarde que Madre Teresa, já perto da sua morte, quando eu digo perto da sua morte, alguns anos antes da sua morte, que ela volta na sua terra natal. Em setembro de 1989, Madre Teresa sofre o seu segundo ataque do coração e recebe um marca-passo. Já no ano de 1990, pede ao Papa para ser substituída no seu cargo como superiora geral das missionárias da caridade. No entanto, ela volta a ser reeleita por mais 6 anos, até o ano de 1996, quando Madre Teresa de fato vai deixar o governo geral da sua congregação. E aqui nós já vamos caminhando para a gente concluir um pouco sobre a história dessa mulher. E aqui nós podemos perguntar sobre espiritualidade. Gente, a espiritualidade, a vida da pessoa por si só, ela é espiritualidade. Nós temos que parar alguns corações com a ideia de separar espiritualidade da vida do indivíduo. Não tem separação. A espiritualidade é a totalidade. Nós somos seres em que somos motivados pelo sopro do próprio Espírito. A nossa vida é espiritual. E não foi diferente com Madre Teresa. Santa Madre Teresa de Calcutá faleceu no dia 5 de setembro de 1997, depois de sofrer uma parada cardíaca. Seu corpo foi trasladado a um estádio na Índia, em Calcutá, onde o cardeal Ângelo Sodano, secretário do Estado do Vaticano, celebrou a missa de corpo presente em nome de sua santidade, o Papa da época, São João Paulo II. Em 19 de outubro, e aqui a gente lembra, neste funeral, Madre Teresa de Calcutá foi transportada no mesmo carro em que levara o corpo de Mahatma Gandhi no ano de 1948. Lembrando que Mahatma Gandhi, um homem de muita espiritualidade, um homem ligado a muita dimensão da fé, por meio daquilo que ele acreditava, ligado ao hinduísmo. Em 19 de outubro de 2003, Santa Madre Teresa de Calcutá é levada aos altares com o título de beata, é beatificada pelo Papa João Paulo II. E já no 4 de setembro de 2016 foi canonizada pelo Papa Francisco. O Papa Francisco a canonizou e a elevou aos altares para que seja modelo de santidade e de caminho a todos nós. E concluindo este momento da história e da vida de Madre Teresa, que nos convida também a viver esta mesma graça e este amor, quero apresentar para vocês alguns pensamentos de Madre Teresa que muito me chama a atenção e me faz rezar, e também quero e desejo que também leve a você, meu querido e minha querida irmã, a rezar com esses pensamentos. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor ou mais feliz. Que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Era assim que Jesus fazia. Era assim que Jesus faz. Deixemos o nosso coração aberto à ação do Espírito para que conduzamos também, sejamos conduzidos e possamos também conduzir outros corações a sentir esta mesma alegria e este mesmo amor. Um outro pensamento que me chama muito a atenção: é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Madre Teresa de Calcutá era muito mais fácil amar só os cristãos e amar aquelas jovens a quem ela dava aula no colégio, ainda na congregação das Irmãs de Loreto. Mas o convite é para ir além. É amar aquele que muitas vezes não pensa como a gente, como os moribundos, os pobres, a quem Madre Teresa se viu pelas ruas da Índia, em Calcutá. E é o convite também a cada um de nós, o diálogo, o respeito e a acolhida. Outro pensamento espiritual: temos que ir à procura das pessoas, porque elas podem ter fome de pão ou de amizade. Sejamos pontes na vida das pessoas, que possamos saciar as pessoas do pão e também da amizade. Muitas pessoas não estão carentes, não só do pão material, mas de alguém que nos escute. Às vezes a gente faz muito bem, às vezes não, nós fazemos muito bem, além do pão material, a gente passar pelas portas, pelas praças, pelas ruas, onde quer que estejamos,
e cumprimentamos os pobres, perguntemos ao menos o seu nome. Eu morei na Diocese de Caratinga e nós temos aí na praça da Catedral São João Batista os nossos pobres, são os nossos irmãos. Roberto, são pessoas drogadas, mulheres que estão vivendo no mundo da prostituição. Não, são os nossos irmãos e são as nossas irmãs. Às vezes a gente não tem muita coisa a oferecer não, mas temos aquilo que ninguém pode nos tirar. O simples olhar, o escutar, o conversar e partilhar a própria vida. Há muitos desses nossos irmãos nesta praça e nas nossas praças espalhadas pelo mundo ou até dentro de casa, querendo que a gente apenas os escute. Isso também é os alimentar com muita sabedoria e com muita graça. Um outro pensamento de Madre Teresa, o penúltimo: enquanto estiver vivo, sinta-se vivo. Enquanto você, minha irmã, estiver viva, sinta-se viva. Enquanto você, meu irmão, estiver vivo, sinta-se vivo. E sentir-se vivo é enxergar, é ir à missão, é ir no campo missionário e anunciar o próprio Cristo com a própria vida. E o último pensamento, também muito conhecido, de Santa Teresa: o trabalho que eu realizo é apenas uma gota d'água no oceano, mas sem essa gota d'água o oceano seria menor. Que o nosso coração possa se colocar à disposição e entender que sem a nossa caridade, sem o nosso amor, sem a nossa evangelização, sem o nosso testemunho, o oceano, este grande mar, essa grande sociedade, ela será menor. Que a nossa forma de apresentar enquanto cristão e cristã seja, antes de mais nada, não somente pelo sinal da cruz, pela cruz que é sinal de vida, de ressurreição a cada um de nós, mas em primeiro momento pelo nosso testemunho. Assim viveu, assim amou e assim serviu Santa Teresa de Calcutá. Eu te convido a você pesquisar e saber mais sobre a história de Santa Teresa, que esteve no Brasil, não foi somente uma vez, conheceu a Santa Dulce dos Pobres. Lembrando também que fora de Calcutá, a primeira comunidade fora da Índia, fora da Ásia, nasceu na América do Sul. A primeira comunidade religiosa fora da Índia nasce na América do Sul. Que a gente possa ter essa mesma disponibilidade que teve Santa Teresa de Calcutá. Que a Santa Teresa de Calcutá continue a rogar por nós. Sejamos expressões do amor de Deus, assim como foi Madre Teresa, assim como é a Santíssima Virgem Maria, a mulher do silêncio, a mulher da escuta, a mulher que parte em missão. A Virgem Maria sentiu que precisava ir à casa de Isabel, que já era idosa, estava grávida e tinha suas necessidades, que precisava de alguém que a ajudasse. Santa Teresa de Calcutá, depois de servir e amar em um colégio, junto àquelas jovens e à congregação das Irmãs de Loreto, ela sente que ela também precisa partir para uma região montanhosa da Judéia. E ao voltar dessa experiência em Fátima, onde ela rezou, onde ela aperfeiçoou aquilo que a gente pode chamar do curso básico de enfermagem, Madre Teresa vai para o seu campo missionário confiado pelo próprio Deus. Que a gente possa se retirar para rezar e deixar cair em nosso coração aquilo que Deus convida a cada um de nós. Eu me comprometo a rezar por você que está assistindo, que assistiu esse vídeo, e também peço que reze por mim e pelas vocações da Igreja, e que Santa Teresa de Calcutá continue a rogar sempre por nós.